Paz do Senhor para todos os irmãos. É uma alegria estarmos aqui pela manhã deste dia, um domingo, 8h03 da manhã. E, como de costume, a nossa escola bíblica dominical, onde iniciaremos aqui a nossa lição de número 2. Hoje é comemorado aí fora o domingo de Páscoa, onde eles estão celebrando aí a Páscoa com chocolate, como dizem eles, ovo de coelho, mas na realidade nós sabemos que a verdadeira Páscoa, o Pesach, ou a passagem, ela foi comemorada lá no Egito, onde se deu a saída dos filhos de Israel ali do Egito e o livramento que Deus proporcionou a eles ali com a morte do Cordeiro. E a Páscoa ali em Êxodo, capítulo 12, era comemorada com cordeiro assado, pães asmos e também ervas amargas. E hoje Cristo, aquele cordeiro, ele apontava para Jesus Cristo, que é o nosso cordeiro pascal, onde ele morreu e ressuscitou o terceiro dia para nos dar vida e vida com abundância para todo aquele que nele crê. Amados, conforme já foi introduzido essa nova lição desse segundo trimestre de 2020, que nos trata a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Essa lição desse trimestre, como já foi abordado pelo presbítero Reuser e também pelo diácono Paulo, ela vai abordar mais o livro da carta de Efésios. Essa carta ela tem um propósito de fortalecer a fé cristã dos crentes de Éfeso e explicar para eles ali a natureza do propósito da igreja, que é o corpo de Cristo. O autor, todos nós sabemos que foi o apóstolo Paulo, e a igreja em Éfeso ali, e os crentes que estavam por toda parte, essa carta foi escrita justamente endereçada para esses crentes. Foi escrita por Paulo, aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, e quando ele estava, melhor dizendo, ali preso em Roma, então querendo nos dizer que essa carta é também uma das cartas prisão. Enfim, nós vamos para a lição de número 2, mas antes de entrarmos no assunto da nossa lição, eu gostaria e convido a todos que orassem a Deus comigo neste momento. Amado Deus, soberano Pai, glorioso Cristo, Pai Celeste, nós agradecemos a Ti por mais este dia de vida que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos concedido. Senhor amado, que o Senhor abençoe a todo o Teu povo que estará nos assistindo nesta manhã, nesta exposição da Tua Palavra através da nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor abençoe a cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amados, hoje nós estamos aqui, conforme já disse, para lecionar nossa lição de número 2, mas está acontecendo na igreja, já está iniciando lá o segundo grupo de oração com o diácono Antônio Carlos. Por certo, o diácono Zizico já finalizou o tempo dele com os devidos membros do seu grupo e agora está iniciando lá com o diácono irmão Antônio Carlos. E os demais dirigentes estarão pegando lá o seu tempo com o seu grupo e orando a Deus lá. Mas vamos para a nossa lição. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Veja só, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Essa palavra, ela soa muito bem, sublimidade. E sublimidade nada mais é do que a qualidade do que é perfeito, do que é excelente,
do que é divino, do que é celestial. Isso é sublimidade. É aquilo que é perfeito, é aquilo que é excelente, é aquilo que vem de Deus, é aquilo que vem do céu. Então, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Ou seja, as bênçãos espirituais que Cristo derrama sobre a sua vida, derrama sobre a minha vida, sobre a nossa vida, elas são perfeitas, elas são excelentes, elas vêm de Deus, elas vêm do céu, elas vêm do alto. Enfim, o texto áureo da nossa lição, ele vai nos dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amados, Deus, através deste versículo aqui, eu vejo Paulo aqui, colocando aqui, trazendo aqui, conforme diz as Sagradas Escrituras, mostrando aqui as bênçãos de Deus em Jesus Cristo sobre a nossa vida, que é o autor da nossa redenção, da nossa salvação e que é o cabeça da igreja. Paulo, ele coloca aqui um hino de louvor ao nosso Deus, né? Uma adoração a Ele, um agradecimento a Ele. Bendito Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Veja bem, Deus, ele planejou de antemão conceder bênçãos espirituais aos seus filhos, aos seus eleitos. E essas bênçãos, elas vão revelar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. Ou seja, o plano da salvação, arquitetado pelo nosso Criador, é algo, vamos dizer assim, incomensurável. Pastor, que palavra é essa? É aquilo que não pode ser medido, é aquilo que não pode ser avaliado em razão de sua ordem de grandeza. Veja bem, então as bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, de que Paulo deixa bem claro aí no nosso texto áureo em Efésios 1:3, que bendito Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, não é só com uma, não é com duas e nem com três, não. Jesus, tudo que ele faz é com abundância, tá? Na vida daquele que o recebe como Senhor e Salvador, a ponto da Bíblia dizer que ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Isso é algo incomensurável, querido. Essas todas bênçãos espirituais é algo que não pode ser medido, é algo que não pode ser avaliado, é algo que não pode ser, você não tem como avaliar, não tem como medir, não tem como pesar, em razão da sua ordem de grandeza, porque tudo que o nosso Deus grande faz é em grandes proporções e é de forma perfeita. Em Cristo, a gente vai ver que Deus estava reconciliando consigo o mundo. E essa doutrina, ela é muito gloriosa, que ela vai nos revelar esse imensurável amor de Deus, que não tem como ser medido, que não tem como ser avaliado, conforme João escreveu em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem como avaliar isso, querido. Nós temos que alegrar por isso, pois em Cristo nós fomos eleitos para desfrutar desse maravilhoso plano de salvação, tá? E o nosso desafio é que após essa lição, vocês sintam mais agraciados por tão extraordinárias, por tão grandes, extraordinárias bênçãos, tá? Que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Por isso, eu te convido a louvar, a glorificar a Deus por tão maravilhosa bondade e misericórdia para conosco, pecadores, e que Ele teve
essa misericórdia sobre a nossa vida. Analise comigo a verdade prática da nossa lição. Vai nos dizer: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A Bíblia é bem clara em nos relatar que a nossa salvação ela estava preparada antes da fundação do mundo. O nosso Deus é eterno, o nosso Deus é autoexistente, tá? E quando nós voltamos para esse texto áureo, nós vamos ver que não tem como deixar de falar isso, porque a essência da lição está justamente aqui nesse versículo, apesar de nós ainda vamos ler a nossa leitura bíblica em classe, mas a essência está aqui impregnada nesse versículo de número 3 de Efésios, da carta à igreja que estava em Éfeso. E a gente vai ver e trazer uma lição para os nossos dias. Nós vamos ver que, diante de um quadro triste que estamos vivendo nesses dias atuais, no Brasil, no mundo, há uma forte tendência de nós falarmos quase o tempo todo de coisas ruins, de coisas negativas, de morte, né? Com a queda da economia, falar de inflação, da retração na indústria, né? No comércio, o desemprego, a corrupção, o aumento da violência. São temas mais destacados nos telejornais, como também, por que não dizer, nas redes sociais. Mas no meio evangélico também é quase que frequente o discurso sobre a ação desses males que estão recaindo sobre a humanidade nos dias de hoje. Às vezes você vai conversar hoje com pessoas, eu não estou fora da lição, eu quero que vocês entendam isso. Esquecemos nós facilmente que o Senhor Jesus, ele está acima de toda potestade, ele está acima de todo e qualquer tipo de doença, de pandemia, de vírus. Jesus está acima disso tudo. E a nossa vitória, ele já conquistou com a sua morte e com a sua ressurreição. E quando eu paro para pensar no imenso amor do poder e no poder de Jesus Cristo, eu lembro-me de tantas vidas que por ele foram salvas. Eu lembro-me e recordo-me de tantas vidas que por ele foram libertas, foram curadas. E quem sabe eu estou pregando para alguns hoje, eu estou ensinando para alguns hoje que foram salvos, que foram libertos, que foram curados por Jesus. Nós temos testemunhos em nosso próprio meio de transformação, de crescimento espiritual, de vários irmãos que chegam no nosso meio, às vezes com dúvidas, angustiados, com vícios, né? Mas que hoje estão frutificando, estão testemunhando do que Jesus, do que o Senhor fez na vida deles e ainda está fazendo na vida deles. Então, amados, nesta manhã, nós não vamos contar aqui o que o coronavírus está falando, nós não vamos falar aqui o que o diabo está fazendo hoje em dia, mas nós vamos falar aqui o que Deus está fazendo e irá fazer na nossa vida. Contar as bênçãos do Senhor, conforme diz o refrão do hino, né? Conta as bênçãos, dizem, contas são recebidas da sua divina mão. E aí você vai ver surpreso o quanto Deus já fez. Com certeza que durante esses anos nós temos muitas bênçãos para contar, principalmente bênçãos espirituais, conforme diz aí Efésios 1:3, que é o nosso texto áureo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Amados, a Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja todo louvor. Qual pai que tem prazer em ver o seu filho passar necessidade? Nenhum. O bom pai não é aquele que faz todas as vontades do seu filho, mas é aquele que supre as necessidades
do seu Filho. Inclusive eu gostaria de destacar aqui uma promessa acerca da provisão de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. É o que Paulo falou em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amados, a palavra do Senhor, ela nos dá completa segurança de que já somos ricamente abençoados por Jesus. No texto de Efésios e no decorrer dessa lição, nós vamos ver, volto a repetir, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Pastor, que bênçãos espirituais são essas? No decorrer da lição e no livro de Efésios, nós vamos ver que podemos enumerar muitas bênçãos espirituais. Primeiro, fomos eleitos em Cristo. Segundo, somos predestinados pelo seu amor. Ele nos amou de tal maneira. Terceiro, nós fomos redimidos no sacrifício da cruz. Quarto, nós nos tornamos herdeiros da promessa. Quinto, nós fomos selados com o Espírito Santo. E muitas mais outras bênçãos, querido. Isso nos dá segurança. É a ação maravilhosa do Deus Trino na nossa vida, trabalhando na nossa vida, é que nos dá segurança. Quando eu vejo Paulo expressar isso no texto áureo, de que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, eu vou me recordar do que o salmista disse no Salmo 116 e o versículo 12. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que daremos ao Senhor? Valorize, querido, nesta manhã, o que realmente tem valor para você, tá? Porque tem muitos hoje que estão valorizando coisas que não têm valor. Mas valorize o que realmente tem valor. E o que realmente tem valor são as bênçãos espirituais que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Não se preocupe com as demais coisas. Não andeis inquietos dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Mas de certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Amados, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, Ele deseja, Ele quer que nós sejamos como Ele é, santos, irrepreensíveis, que não carece repreensão, e cheios do seu amor. Para quê? Para compartilharmos com outros. É aquilo que está em Romanos 5:5, que Deus derramou o seu amor em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não foi com pinga-gota, não. Foi derramado, tá? Verso 9 diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também somos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Toda a humanidade foi predestinada para a salvação, porque João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira. A vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é essa. Ele está de braços abertos para receber
Quem quiser no céu, querido, entra qualquer um, só não entra de qualquer maneira. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo está dizendo que você é propriedade peculiar de Jesus Cristo. Verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus e para louvor da sua glória. Amados, Deus, ele planejou de antemão nos conceder essas bênçãos espirituais. Então glorifique e exalte a Deus por essas bênçãos. Essas bênçãos, elas revelam a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para a nossa vida. Esse plano de salvação que foi arquitetado pelo nosso Salvador, pelo nosso Criador, pelo nosso Redentor, conforme eu disse aqui, é algo incomensurável. Não tem como você medir, não tem como você entender esse tão grande projeto de Deus para a salvação, que não tem como ser medido, não tem como ser avaliado em razão da sua ordem de grandeza, tá? Vamos para a nossa introdução. A introdução diz, nesta lição, vamos abordar a grandeza e a excelência, a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, diz o comentarista, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. O primeiro homem, o primeiro Adão, havia pecado. Deus precisava agora reconciliar essa humanidade com ele, através de Jesus Cristo. Por isso é que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Esse mistério estava oculto em Deus. Depois que o homem pecou, foi expulso do jardim do Éden, depois que ele quebra a sua comunhão com Deus, Deus, então, ele começa a arquitetar, ele já estava arquitetado, mas ele começa a colocar em prática esse projeto de salvação, esse projeto de reconciliar o homem com ele novamente, tá? Ele começa, porque nós vamos ver algumas fases desse homem que não soube valorizar o que esse Deus tão grande fez por ele. O homem, ele foi gerado, ele foi feito do pó da terra. A Bíblia diz que do pó da terra Deus criou o homem, tá? A sua imagem e a sua semelhança. Mas esse homem gerado, ele, depois da desobediência, de comer o fruto daquela árvore que Deus proibiu, esse homem passa do estado de gerado para degenerado. Mas Deus, colocando em prática aquilo que estava oculto, aquilo que era mistério e que ele revela agora que era o seu plano salvífico, esse homem deixa o estado de degenerado e passa para um estado de regenerado, através da ação de Cristo Jesus ao nascer, ao morrer e também ao ressuscitar ao terceiro dia. Nós passamos a crer no seu nome, nós arrependemos do nosso pecado e o seu sangue nos purificou de todo e qualquer tipo de pecado. Enfim, a salvação, ela nada mais é
do que um ato de amor de Deus para com a nossa vida. Esse amor altruísta de Deus. Isso é a salvação. É como Tito expressou no capítulo 2 e o versículo 11. Ele disse lá que a graça salvadora de Deus, ela se manifestou a todos os homens, sem distinção de raça, de cor, sem distinção em que país que nasceu, enfim, ele derramou esse amor dele. Ele trouxe esse amor dele através da pessoa de Jesus Cristo, ele manifestou com essa graça salvadora para todos os homens. Tá? Vamos passar para o ponto 1 da nossa lição. A nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Éramos inimigos de Deus. A nossa condenação era certa. Mas por sua infinita graça, que é favor imerecido, ou seja, eu e você não merecíamos, mas mesmo assim, ele nos deu, e de graça. Isso é graça, é favor imerecido. A graça é quando eu recebo aquilo que eu não mereço. Agora, a misericórdia é quando eu deixo de receber aquilo que eu mereço. Então Deus, ele, através dessa infinita graça, ele nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Foi isso que ele fez conosco. Ele nos outorgou o privilégio da salvação. Agora você pega essa palavra, o verbo outorgar. Outorgar, ele aprovou, ele concedeu, ele ofereceu-nos o benefício da salvação. Isso é graça, querido. Ele te deu um benefício. Valorize esse benefício. Está todo mundo hoje em dia, e todo mundo não, aqueles que têm direito, né, buscando o benefício dos R$ 600, que é o que o governo está dando para as pessoas que trabalham de forma informal e não estão podendo exercer esse trabalho. O governo está dando um benefício de R$ 600 e para alguns outros até de 1.200, né? Mas esse benefício é muito maior, que é o benefício da salvação, querido. Isso é muito maior. Doxologia. Doxologia quer dizer louvor ou glorificação, né? É o que devemos expressar a Deus, o nosso louvor e glorificar a Ele com a nossa vida. Após expor os versículos de abertura da epístola, versículo 1 e o versículo 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência no texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo, ele dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, ou seja, de agradecimento. É como nós lemos aqui no princípio da lição: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Então Paulo ele aqui mostra aqui um tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos recebidas aos homens, concedidas, melhor dizendo, aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória de sua graça. Veja só, verso 6, ou para louvor da sua glória, né? O versículo 12 e 14. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência
a Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, o seu Filho. Não é? Então, está bem expresso, está bem claro, está bem patente a quem nós devemos adorar. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais. Não é? Ou seja, quem é espiritual, tudo discerne espiritualmente. E o texto é bem claro, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis em si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Eu lhe pergunto nesta noite, isso não tem preço, querido. Isso não tem preço. Isso é dádiva. Isso é bênção de Deus para a nossa vida. Veja bem, analise comigo. Não há dinheiro no mundo que pague isso. Nós éramos criaturas. Hoje somos filhos de Deus. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu. E os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus. Que posição gloriosa que o Senhor nos colocou, querido. Que posição. A Bíblia vai dizer, a lição vai dizer aqui também que ele nos remiu por meio do seu sangue. Ele nos perdoou, ele nos limpou, ele nos lavou, ele nos santificou. Ele jogou os nossos pecados no mar do esquecimento e disse: deles eu não me lembro mais. A partir do momento que arrependemos dos nossos pecados, aceitamos a Ele como Salvador, reconhecemos Ele como Senhor, Ele nos perdoou de todo e qualquer tipo de pecado. A partir desse momento, Ele nos vê como um recém-nascido nos seus braços, como alguém que está puro. Não deixe o diabo te acusar. Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa, querido. Ele colocou em nós o seu Santo Espírito. Você tem o Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas eu não falo em línguas. Isso é revestimento. Todo crente que aceita, toda pessoa que aceita Cristo como Salvador, que arrepende dos seus pecados, que reconhece Ele como Senhor, a presença do Espírito Santo está na vida dela. Agora, cabe a ela dar uma manutenção espiritual à sua salvação e buscar o revestimento de poder para ser cheio do Espírito Santo. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo: bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Amados, para recebermos essas bênçãos, nós temos que estar em Cristo. Para sermos receptores dessas bênçãos, nós temos que estar no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele próprio diz que se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Palavras que saíram dos lábios sacrossantos do nosso Cristo. Terceiro ponto, a nossa nova condição. A expressão em Cristo, Paulo foi bem detalhista nisso aqui, né? Ele foi bem claro.
em Cristo. Isso fala muito conosco. Isso tem uma profundidade muito grande, isso aqui. Só essas duas palavrinhas, em Cristo. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e a sua obra realizada no Calvário. Veja bem, relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele, tá? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Hoje nós vivemos em novidade de vida, querido. Essa nova vida, ela é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é o oposto da antiga vida em Adão, tá? Quando estávamos em Adão, na velha natureza, na velha vida, nos velhos costumes, nos velhos hábitos, nas velhas palavras, nós não tínhamos direito a tudo isso que está em Cristo, a tudo que engloba Cristo, todas as bênçãos advindas de Cristo, nós não tínhamos direito, porque nós estávamos no velho Adão, estávamos numa vida de pecado, escravizados pelo pecado. Nós não tínhamos direito. Deste modo, nós não andávamos nas trevas, mas a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós não andamos mais em trevas. Portanto, a nossa posição, ela é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Todos os benefícios que estão em Cristo, eles são para a vida daqueles que servem a Ele, são para a vida dos fiéis, são para a vida daqueles que adoram a Cristo com a sua vida, que são obedientes à sua palavra. Todas as bênçãos que estão em Cristo são para esses, tá? A eleição para a salvação que Cristo concedeu é para todos nós, queridos. Sem falar das bênçãos espirituais que Ele tem para nós. Já não é à toa que Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca o espiritual primeiro e deixa que Cristo vai cuidar do resto na tua vida. Próximo ponto, segundo ponto, uma vida cristocêntrica neste mundo. Quando nós falamos de cristocêntrico, é Cristo no centro. A mensagem da Bíblia, ela é cristocêntrica. Se você pegar de Gênesis, dos 39 livros no Velho Testamento e dos 27 no Novo Testamento, é tudo cristocêntrico. É Cristo no centro de tudo. Você vai em Gênesis, Cristo está lá. Abraão, quando vai fazer o suposto sacrifício de Isaac, a hora que ele pega e levanta o cutelo, o anjo fala com ele: não estenda a tua mão contra o rapaz, porque agora eu sei que temes a Deus. E o que ele viu no meio do mato, preso? Um cordeiro. Ali estava o nosso Cristo, prefigurando ali, são sombra das coisas futuras. Estava prefigurando ali a substituição que aquele cordeiro estava fazendo daquele rapaz de Isaac, simbolizava a substituição nossa na cruz. Cristo morreu em nosso lugar. Quando você volta um pouco na palavra, e você vai ver lá, e analisa melhor a palavra, você vai ver lá que aquele cordeiro que teve que morrer e o sangue teve que passar nas vergas e nos umbrais das portas da casa dos israelitas, ali simbolizava o sangue que Cristo iria derramar na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Então a mensagem da Bíblia, ela é cristocêntrica. E a nossa vida tem que ser uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores.
e na restauração de todas as coisas para louvor da sua glória. Se estamos restaurados hoje, glorifique a Deus, porque Ele enviou o seu Filho e Ele morreu na cruz do Calvário para morrer por nós. A revelação do mistério. Mistério esse que estava oculto desde a fundação do mundo, conforme diz o texto. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, conforme Paulo expressou aqui no verso de número 9 do capítulo em estudo, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara, por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. É aquilo que eu disse no princípio. Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A eleição para a salvação que Cristo proporcionou, ela é concedida a todos os homens. A vontade de Deus é que todos se salvem, vindo ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. E essa vontade, querido, essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito. Ou seja, isto é, de acordo com aquilo que lhe agrada fazer, por amor e por misericórdia. Isso é beneplácito. É aquilo que Deus agrada fazer. E o que Deus faz é por amor e por misericórdia. Querido, todos os atos de Deus, ainda que sejam atos de correção, ainda que sejam atos de juízo, são atos de amor e são atos de misericórdia. Glorifique a Deus por isso. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. O nosso Cristo, ele sempre teve e sempre vai ter a preeminência, a primazia em tudo. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Eu complemento: quem sustenta todas as coisas é Cristo. João disse que tudo foi feito por meio dele, tudo foi feito para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso implica em dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo Jesus. Nesse sentido, a ruptura, não é? Provocada pelo pecado, tá? Porque o pecado provocou uma ruptura entre o homem e Deus, né? Houve uma separação, criou-se um muro, houve uma separação, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nesse muro, eu creio que ele fez uma porta, e essa porta é Jesus Cristo. Quem entrar por ele, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. Amados, nesse sentido, essa ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Amados, não é questão que Deus amou a todos, Deus amou a humanidade. Cristo morreu por todos, mas nem todos querem salvação. Nem todos querem reconhecê-lo como Salvador. Nem todos querem reconhecer ele como Senhor.
Haja visto, vamos dizer a verdade, que até no meio cristão, no meio evangélico, tem aqueles que reconhecem ele como Salvador, sim, sabem, consideram que Cristo morreu na cruz por eles, mas ainda não reconheceram ele como Senhor das suas vidas. Por quê, pastor? Porque não deixam Cristo dominar as suas vidas, não deixam Cristo nortear as suas vidas, e eles estão vivendo como se ele não existisse, querem fazer aquilo que está na cabeça e no coração deles, mas não fazem aquilo que Cristo direciona eles a fazer. Por isso, voltemos à lição. Mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos. Cronos traz uma ideia de cronologia, de relógio, de tempo do homem, tá? Mas aqui é kairos. Kairos se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. E kairos é aquilo que Pedro falou, é o tempo de Deus, tá? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, tá? Então as coisas são no tempo de Deus e não no nosso tempo, tá? Tudo vai se convergir para Cristo no tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. É sob o domínio de Cristo, não é sob o domínio do homem. O poder do homem é efêmero, o poder do homem é passageiro, o poder do homem é limitado, mas o poder de Cristo, ele é total. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Só basta uma palavra dele, querido. Só basta uma palavra. Como aquele centurião romano diz, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo da minha casa, que entre na minha casa. Diz uma só palavra, só uma palavra de Cristo resolve todas as coisas, todos os problemas que a humanidade está padecendo. Tudo está no controle do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ponto 3. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. Que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, ou seja, aqueles que formaram a igreja. Paulo muda o pronome nós, os gentios, tá? Indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Toda a humanidade foi eleita para a salvação. O Senhor morreu para toda essa humanidade. Para que essa humanidade, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que essa humanidade viesse a ser salva. E essa humanidade sendo salva, ela iria louvar e glorificar o nome de Deus. E isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Essa é a minha função, essa é a sua função. Essa é a função da igreja, querido. Essa é a essência da nossa responsabilidade, tá? É adorar a Deus com palavras e com ações. Porque muitos hoje não tem como a gente não mencionar isso aqui, está dentro da nossa lição. Muitos hoje pensam que adorar a Deus é só chegar na igreja, adorarei, 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 e cantam hino, e louvam, e tocam, mas lá no meio da rua, lá no trabalho, na escola, o mau testemunho está lá impregnado na vida delas. Adorar a Deus só da boca para fora?
Como disse Isaías, esse povo aproxima de mim com os lábios e com a sua boca me honra, mas o coração está longe de mim, sem propósitos diante de Deus, sem pensar que a sua vida ela é um tabernáculo de Cristo. Cristo tabernaculou em nós, querido. Ele se faz presente em nós através do seu Santo Espírito. Por isso, nós devemos adorá-lo, não só com palavras, mas também com ações no nosso dia a dia, na nossa vida diária, no nosso cotidiano, que seja em casa, que seja na rua, que seja no trabalho, que seja na escola, que seja na faculdade. Por conseguinte, nós temos que levar os outros também a fazer o mesmo. A fazer o mesmo que estamos fazendo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos, vem de Deus. Pois quem começa na sua vontade e culmina na sua glória. Tudo o que somos, tudo o que possuímos, tudo o que somos e tudo o que possuímos, vem de Deus. Pessoas hoje batem no peito, eu tenho isso, eu faço isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu formei nisso, eu formei naquilo. Não. Tudo isso que você possui, tudo isso que você faz, você não faria nada disso, você não conseguiria nada disso, se o Senhor não te desse graça, sabedoria, não tivesse tido misericórdia de você, não tivesse te abençoado, primeiramente com as ricas bênçãos espirituais, não tivesse dado você uma inteligência para você ler e estudar. Tudo isso vem de Deus. Tudo isso que você possui, a sua casa, o seu carro, a sua conta bancária, os frutos do seu trabalho, tudo isso é derivado da sua fidelidade a Deus, porque tudo é de Deus. E nós aqui na terra somos apenas mordomos. E mordomo é aquele que cuida dos bens de outrem. Então tudo que possuímos vem dele, tudo converge em Cristo. A essência é Cristo. Por isso a Bíblia vai dizer que tudo que foi criado pertence a ele. Todas as coisas são dele. Tudo foi feito por meio dele. Tudo pertence a ele. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Somos apenas, queridos, frutos do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Glorifique a Deus e exalte a ele por isso. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nós temos, nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. E o maligno não lhes toca. Disse João. Amados, antigamente, que hoje quase é raro fazer isso, escrever uma carta, colocar no envelope, colocar remetente, destinatário, e a carta ia no correio, chegava no correio, o atendente dava a gente, pesava a carta, dava a gente um selo, e você pegava aquele selo, pegava aquela colinha que tinha lá no correio, não sei se tem ainda, e punha naquele selo. E ali você entregava, aquela carta estava selada. O conteúdo dela estava protegido. Da mesma forma eu e você. Aquela carta estava dizendo, isso aqui é de propriedade particular, peculiar. Da mesma forma, eu e você temos o selo do Espírito Santo. Temos o selo, indicando que eu e você somos filhos de Deus. Somos propriedades peculiar do Senhor Jesus Cristo. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, de purificar e santificar o pecador.
É para isso que o Espírito Santo está aí, tá? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E muitas das vezes pregamos isso para o pecador, que o Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Mas muitas das vezes, nós que já conhecemos a Cristo, em todos os momentos da nossa vida, precisamos dar lugar ao Espírito Santo, para ele nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque a nossa salvação, a partir do momento que nós arrependemos, reconhecemos Cristo como Salvador, como Senhor, nós estamos salvos, nosso nome está escrito no livro da vida. Mas a partir desse momento, começa um processo de manutenção dessa salvação. E essa manutenção da salvação é o chamado processo santificatório, que nós vamos dando manutenção à nossa salvação. Lembra do que a palavra diz, que sem a santificação ninguém verá o Senhor? Então, através desse processo santificatório, nós vamos dando a manutenção da nossa salvação. Porque a vereda do justo, querido, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. E esse dia perfeito vai chegar, o dia que nós estivermos lá nas mansões celestiais com o nosso Salvador. Então esse Espírito Santo, ele está aqui para regenerar, para purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Segundo ponto, o penhor da nossa herança. O termo grego arabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem a origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Não estamos aqui ensinando aquela heresia que uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Porque senão a pessoa aceitaria Cristo como Salvador, como Senhor, e permaneceria na velha vida, nos velhos hábitos, nos velhos pecados, e iria dizer, não, já aceitei a Cristo, posso continuar a fazer tudo isso aqui, que eu já estou salvo? Não, querido. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecerem fiéis. É aquilo que eu disse. Você arrependeu, aceitou a Cristo como Senhor, aceitou a Cristo como Salvador da sua alma, agora é manutenção da salvação. Agora é lutar pela sua salvação, porque a partir desse momento as guerras virão, as pelejas vão aumentar, as tentações vão ser intensificadas, porque agora você está na luz. O diabo não vai desistir. Eu costumo dizer, o diabo não desiste de ter te perdido para Cristo. Ele não desiste. Ele quer fazer de tudo para trazer você de volta para os braços do pecado e da iniquidade. Mas, amado, permaneça fiel. Busque esse processo santificatório. Busque a presença do Espírito Santo, porque aí você vai ter força. Ore a Deus, porque aí a Bíblia vai dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você vai ter força para isso, porque ele não desiste. A Bíblia diz que Cristo é levado pelo Espírito, é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele chega lá, o diabo lança as suas tentações, as suas bandejas, mas Cristo repele ele com a palavra. Está escrito, Satanás. Está escrito, está escrito. E a Bíblia vai registrar para nós que lá está escrito da seguinte maneira. E o diabo, depois de ter tentado, ausentou-se dele por algum tempo. Veja bem,
Ele ausenta dele por algum período de tempo. É sinal que ele estava dizendo que ele poderia voltar e que ele iria voltar para tentá-lo ou para querer seduzi-lo. Assim é o diabo. Hoje você passa por uma luta, por uma tentação, você vence porque você está em Cristo, está revestido de Cristo, está em busca de um processo santificatório, está em busca de uma intimidade maior com o Espírito Santo. Ele não vai ter força contra você, você vai resisti-lo, ele vai fugir. Você vai estar cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, da autoridade dele, e você vai resisti-lo e vai vencê-lo. Mas se nós fraquejarmos, nós não vamos ter força para resistir. Que nós busquemos esse vigor espiritual, que nós busquemos essa presença maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. Conclusão. Nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino será plenamente executado. Vai chegar essa plenitude dos tempos. Hoje estamos aqui, já passando aquilo que o Senhor revelou em Mateus 24, princípio de dores. Está aí. Mas vai chegar o dia que Cristo tirará a sua igreja da terra. O Espírito Santo entregará essa igreja a Cristo nas nuvens. Quanto na terra iniciará um processo de tribulação, nós estaremos com ele lá nas mansões celestiais, nas bodas do Cordeiro. Amados, isso será maravilhoso. Lutemos para isso, pelejemos para isso, valorizemos a sublimidade das bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais essas que ele derramou sobre a nossa vida. Essa sublimidade, essa qualidade do que é perfeito, do que é excelente, do que é grandioso, do que é perfeito, do que é divino, do que vem de Cristo, do que é celestial, do que vem do alto, do que vem do céu. Valorizemos isso. Valorizemos a presença do Espírito Santo, valorizemos o nosso nome escrito no livro da vida, valorizemos esta palavra que veio de Deus, direto para os nossos corações, para que tão somente nós observando essas palavras, nós vamos ter vida e vida com abundância. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos, que as ricas bênçãos celestiais, que essa sublimidade dessas bênçãos espirituais, elas sejam realidade na sua vida de intimidade com Deus, na vida dos seus familiares, enfim, que Cristo Jesus, ele possa ser gerado na sua vida, que ele possa ser o dominador do seu ser, que o Senhor, ele abençoe a todas as suas vidas, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, em nome de Jesus. Que Cristo Jesus possa reinar na sua casa. Deus abençoe a todos, aqueles que nos assistiram nesta manhã, que o Senhor possa abençoá-los de maneira gloriosa. E volto a reafirmar aos irmãos, estamos aí com o propósito de oração, os grupos de oração na igreja. Você já foi avisado do seu grupo, participe lá, juntamente com o seu dirigente do seu grupo, tá? E vamos orar, vamos louvar a Deus com o hino da harpa e ter lá uns 15 minutos de palavra, cada grupo com 10, 11 pessoas. Vamos estar lá louvando, sem instrumento, sem microfone, só um grupo mesmo, só para não ficarmos parados, porque não podemos perder esse contato com o Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Vamos orar neste momento. Amado Deus, soberano Pai, eu agradeço a Ti pela vida dos irmãos que foram alcançados por essa palavra e todos aqueles que ainda serão. Pai Celeste, que o Senhor abençoe a vida de todos,
Que o Senhor, Pai, abençoe as suas famílias, que o Senhor complete a obra salvífica nesses lares e que Cristo possa reinar nessas casas, nessas famílias que nos ouvem, ó Pai, que nos assistem nesta manhã e aqueles que também irão nos assistir. Abençoa o dia de oração, ó Pai, usa os teus servos neste dia e que a tua bênção esteja sobre a vida de toda a igreja, de todo o ministério da igreja. Nós te rogamos a tua bondade, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, não só hoje, mas para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.